Boa noite, pessoal. Vim aqui fazer o tutorial de ranking, como montar um ranking no Construct 2. Nós vamos trabalhar com PHP, MySQL, Construct também. E para estar mexendo com o PHP e o MySQL, a gente vai ter que instalar um servidorzinho aí local. Eu optei pelo Champ, tá? Trabalhei já muito com o AMP também. Hoje tem outras alternativas, o próprio PHP tem um servidor interno, vocês poderiam instalar ele separado do MySQL, mas para facilitar vamos instalar o Champ direto e trabalhar com ele, ok? Bom, vamos lá. Pesquisem aí no Google por Champ, entra aqui no site dele, vai ter bem facinho aqui, ó, download para o Windows, apareceu assim porque o site é responsivo e está reduzido aqui, gravando em 1024. Feito o download aqui, ó, eu já fiz, vou mandar instalar ele. Ele fala aqui que o antivírus está rodando, pode dar algum conflito, alguma coisa assim de liberar a página. Vou só confirmar. Aqui também ele dá um aviso aqui de permissões de escrita e tudo mais de alguns serviços que o Champ oferece. É só um warning, vamos dar OK. Telinha de boas-vindas, eu vou avançar. Aqui, pessoal, ó, o Apache, né, que vai ter o PHP instalado, o servidor web, o MySQL, nós vamos usar também, que é o banco de dados. Não vou fazer do meu micro um servidor FTP, não vamos usar o Mercury, que é servidor de e-mail, nem o Tomcat. O PHP é a linguagem que nós vamos usar, o PER não vamos usar. O PHP vai admin, para administrar o banco de dados, deixem também. Podemos tirar aqui esses dois últimos, vamos avançar. Local de instalação, não vou nem alterar. Ele pergunta se vamos querer aprender mais, aí ele vai abrir a página do Bitnami. Vamos só avançar aqui e esperar ele terminar de instalar. Bom, pessoal, eu cortei aqui um pouquinho porque estava demorando demais, aí eu pausei e esperei terminar. Bom, quando terminar a instalação, vai aparecer um ícone lá perto do relógio, que é do Champ. Se vocês abrirem, vai vir essa telinha aqui, ó, que é a administração. No caso, eu só instalei esses dois serviços. Vou dar Start no Apache. Aqui já vai estar funcionando o PHP, tá? E no MySQL também, que vai ser o nosso banco de dados. Se ele pedir para desbloquear aqui, ó, no Firewall, só permitir o acesso. Estando verdinho, tá ok. Certo? Se tiverem alguma dúvida, algum problema, pode postar no comentário ou mandar por e-mail que eu ajudo vocês. Bom, feito isso, vou minimizar. Vou testar aqui, ó. Só digitar assim, localhost. Ele vai chamar a página inicial do Champ. Ok? No caso, pessoal, o projeto, é bom a gente salvar sempre aqui, ó, dentro do C2 pontos, Champ, pastinha htdocs. Vou criar uma pasta aqui para o nosso projeto. Então, por exemplo, ranking. Ok? Aqui dentro nós vamos estar fazendo o arquivo PHP para chamar aqui, ó. Quando eu digitar localhost/ranking, ele já acessa a pastinha, está vazia, né? Então ele não mostra nenhum arquivo. Bom, vamos lá. Primeiro vamos fazer o banco de dados onde vai ficar armazenado os pontos, ok? Então, ó, localhost/phpMyAdmin. Ele vai abrir um gerenciador aqui, né, uma ferramenta para controlar o banco de dados MySQL. Vou clicar em New, criar um banco de dados chamado Game, deixar aqui collection padrão, nome da tabela, vou chamar de ranking não, pontos. Ela vai ter 3 campos, então ela vai ter ID, o nome do jogador e ponto. O nome aqui, ó, do tipo varchar, tá? Que vai aceitar caracteres, um nome de até 30 caracteres. O ID como inteiro, aqui vai ser o código do jogador, e quando ele criar o registro. E os pontos eu vou deixar como inteiro também, que vão ser sempre números inteiros.
Aqui na frente, pessoal, é importante mudar, colocar o índice aqui como primário nesse primeiro campo, ok? Aqui executar, ele fica como primário. Vamos pôr aqui também como autoincremento. Ele já fez a nossa tabela, aqui do lado dá para ver, né, o banco de dados game, tabelinha pontos. Posso clicar aqui nela, vou visualizar, ó, tá vazia, ok? Vou clicar aqui em cima e insere, ó. Vou inserir 2 usuários aqui, como se já tivessem jogado o game. Feito 30 pontos, feito 20 pontos. Clicar aqui nesse executa. Agora se eu clicar em pontos novamente, tem lá 2 jogadores já com essas pontuações, ok? Isso aqui vai ser importante para a gente já verificar lá no construct se está funcionando esses dados ou não. Bom, banco de dados finalizado. Vamos para o arquivo em PHP que vai trazer esses dados aqui, certo? Abra o editor aí de preferência de vocês. Eu vou utilizar o Atom, tá? Eu gosto muito dele, gosto também do Notepad++, ok? Bem bacana, levinho, roda muito bem. Vamos criar um novo arquivo aí. Então, ó, dá um Ctrl S aqui para salvar. Vou lá no C2 pontos, champ, htdocs, ó, o caminho aqui em cima, ó. Entrar na pasta do projeto nosso aqui, que é o ranking. Então, esse primeiro arquivo, pessoal, que eu vou criar, vai ser para ler os dados que tiver no banco de dados, ok? Então, vou chamar assim, de busca.php. Vou colocar assim, busca.pontos.php, ok? Eu vou deixar preenchido aqui já, porque ficar digitando isso aqui é muito chato, mas depois vocês podem estar dando pause aí, dando uma olhada. Vou disponibilizar esses arquivos também, aí vocês podem baixar ele, ok? Resumidamente, aqui eu começo PHP, faço um cabeçalho para falar que aplicações fora do domínio vai acessar esse arquivo, conecto no banco, eu conecto, né, MySQL, seleciono o banco que eu criei, que eu dei o nome de game, faço uma consulta em pontos, ó, eu peço para ele trazer todos os dados, né, de pontos, ordenando por ponto, em ordem descendente, então vai vir do maior para o menor, ok? E eu ainda peguei e acrescentei aqui assim, ó, limite 5, eu quero os 5 primeiros registros, percorro todo o array para eu mostrar isso na tela, ok? Aqui se eu for testar, lembra lá, ó, nossa pastinha localhost/ranking, ele vai ter o arquivo que eu salvei, busca pontos. Se eu clicar nele, então ele vai trazer primeiro o Juca, depois a Maria, a ordem descendente de pontos, do maior para o menor. Voltando aqui, ó, meu PHP já está finalizado, está pronto, vou até fechar esse programa. Está tendo um resultado legal. Eu vou abrir o game onde eu quero fazer isso, tá? Eu já tenho um game pronto aqui que eu passei para vocês em sala. Ele é bem básico. A ideia é ele ficar atirando automaticamente. Eu tenho que acertar os inimigos. Ele vai contando os pontos. Ok? E aí atingiu. Eu tenho que morrer se me acertar, né? Bom, mas enfim, vamos lá. Então eu já tenho esse game aqui. Eu vou fazer assim, uma tela inicial que vai mostrar o ranking e um botão jogar. E uma tela final, onde eu vou pedir o nome da pessoa e vou gravar essas informações, ok? Então primeiro eu vou vir aqui, ó, projeto, vou adicionar um layout, vou pedir para adicionar junto um event sheet, esse layout eu vou chamar de início, arrastar aqui para cima, vou dar o tamanho para ele igual ao do outro, 854 por 480. Vou nem preencher o fundo, ok? Eu só vou arrastar as coisas para cá, depois vocês alterem
a parte visual aí para deixar bonitinho. Certo? Vamos lá. Por um text, dá o nome aqui de player. Já estou usando no contexto. Tá. Vou fazer o seguinte, então aqui vai ser txt, ponto. É importante, a gente vai ter que criar 5, porque ele vai trazer os 5 primeiros aqui, ok? É importante, pessoal, que eles tenham o mesmo nome, tá? Ele só vai ficar com um negócio que chama UID diferente. Como assim? Por exemplo, ó, esse cara aqui, ele tem um UID 10, tá vendo? txt.uid 10. Se eu segurar o Ctrl, clicar em cima dele e arrastar para a direita, ó, ele fez uma cópia, mesmo nome, UID 11. Então eu vou fazer assim, ó. Se quiser orientar mais bonitinho, é só vir aqui em View, Show Grid. Posso dar até um Snap to Grid. Então, ó, txt.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Tenho aqui então, vai aparecer os nomes dos 5 primeiros colocados e os pontos de cada um, certo? txt ponto, todos eles, só mudou o UID. Isso vai ser importante, porque eu vou fazer ele repetir uma espécie de... vou fazer, na verdade, um laço, né, que vai percorrer todos os dados e preencher eles. Vou lá para o event sheet dele, está vazio. Vou fazer o seguinte, criar uma variável global só para me auxiliar, com o valor 0. Aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte, adicionar um system ou um start of layout. O que eu quero? Eu quero que ele faça uma requisição àquela página que eu criei, tá? E para isso funcionar, eu preciso vir aqui, ó, na tela do game, dar 2 cliques e adicionar um componente que fica aqui dentro de web, que chama Ajax. Eu já adicionei ele, tá? Então ele some daqui. Com isso vocês vão poder, a DD Action vai ter ele aqui, ó, Ajax. Vou dar um Next. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma requisição a uma URL. Então eu vou chamar uma página de internet para ela me retornar esses dados. Next. Qual que vai ser o nome? Por assim, busca pontos. Isso aqui é só uma tag, tá, pessoal? Para eu fazer uma referência a essa ação depois. Quem que eu vou chamar? Vou chamar localhost /ranking busca pontos.php. Se alguém achar mais fácil, é só vir aqui, copiar, colar aqui entre aspas esse endereço. Dou um nome, finalizei. Então, quando o layout começar, ele vai buscar os dados lá. Aqui embaixo eu vou precisar criar um grupo, que é uma espécie de função, que é o que vai preencher aqueles dados na tela. Como que funciona? Ó, botão direito, add group. Vou chamar aqui de preenche. Esse grupo vai iniciar desativado, então é importante desmarcar aqui. Aqui dentro eu vou adicionar um evento que vai ser do tipo array. Pessoal, ele não aparece aqui se vocês também não vierem aqui, dar 2 cliques. Não lembro muito bem onde ele vai estar, se eu não me engano é aqui, ó, input array. Perdão, pessoal, está aqui em cima, ó, data e storage, array. Agora eu posso adicionar um evento, eu tenho essa opção aqui, ó, do array. Então seleciono ele, avanço. Aí eu pego e falo o seguinte, ó, for each element, ou seja, para cada elemento,
desse array. Por quê? Porque quando eu fizer a consulta, ele vai me retornar um array dos dados e eu vou percorrer ele. Então, para cada elemento nesse array, vou selecionar aqui. Eu quero para cada elemento no X, tá? Então, ele vai percorrer, seria na horizontal. O que ele vai fazer? Vou fazer assim, ó. O meu array, ele vai setar o valor no X aqui, ó, como sendo o valor corrente e aqui eu vou usar uma funçãozinha um pouquinho complicadinha, lá no site da CIA tem explicação dela, que seria assim, ó, token add os meus dados em Ajax, eu quero os últimos dados que ele buscou, vírgula, array corrente no X, vírgula, entre aspas, o pipe, que é esse pauzinho, dois risquinhos aí na horizontal, perdão, na vertical. Então olha só, o que isso faz, pessoal? Ele vai pegar a posição do X aqui, por exemplo, esses dados que vêm aqui, ó, é como se ele transformasse isso num vetor. Ele separa onde tem o pipe, que é esse pauzinho. Então ele vai fazer assim, ó, 0, 1, 2, 3. Ele vai ficar dessa forma, ó. Ele vai pegar esses dados que retornaram, vai picotar ele aqui, a barrinha, e vai pegar o valor corrente enquanto está rodando esse laço. Então é assim, ó. Ele começa no 0, vem aqui, executa uma vez, pega o valor da posição 0, volta, executa outra, pega da posição 1, posição 2, posição 3. Assim eu consigo percorrer e pegar todos os dados. Eu vou poder mostrar eles em seguida aqui, ó. Pessoal, é importante vocês clicarem aqui atrás, cuidado para não clicar aqui, tá? É aqui atrás, em cima dessa setinha. Eu vou levar um pouco para cima, ó. Ele vai fazer essa setinha preta, eu arrasto aqui um pouquinho para a direita. Significa que isso agora pertence ao grupo, tá? Então vai vir desativado, não vai executar isso de início, senão ele já vai entrar e executar tudo. Outra coisa aqui importante, vou criar posso botar um direito aqui, insert new event below, que ele vai colocar abaixo aqui o evento, um system, e vou fazer uma repetição aqui também, para acompanhar ali em cima, que vai ser assim, ó, for each, next, qual vai ser o objeto, quem que ele vai percorrer? Vou clicar aqui e vou pegar o txt pontos. Então, ó, para cada pontos que ele tiver na tela, ele vai percorrer todos, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar esses pontos, no caso esse elemento ponto, né, que é um text box, e vai setar o texto, pessoal, aqui, ó, o que tiver escrito nele vai ser igual ao que está no array na posição do text ID. Ele vai pegar certinho lá e vai fazer essa relação para poder preencher os campos de texto, ok? Vamos só aqui, ó, clica com o botão direito, vou inserir novo evento abaixo, System, podem pegar qualquer um aqui, vou pegar o primeiro mesmo, 2 cliques, done. Vai vir essa caixinha, a gente não precisa desse evento, tá? Então vou clicar aqui nele, cuidado que aqui seleciona tudo, vou clicar em cima de System e dar um delete, vai ficar vaziozinho assim, porque eu preciso da action, que é o que vai vir aqui, ó. Então, depois que ele fizer esses dois laços, eu quero que ele desative o grupo. Vem aqui em System, ó, busco por Group, aí tem essa opção, Set Group Active. Dou 2 cliques nele e falo que o grupo, como chama o meu grupo aqui, ó, se a tela está na frente, chama preenche. Preenche, que o grupo preenche, vai ser desativado, tá?
Aí ele busca os dados, percorre os dados aqui, ó, para poder fazer o laço e preencher todos os campos. E aí eu desativo o preenche. Pessoal, faltou um negocinho aqui em cima que é importante também, ó. Depois que eu fizer essa requisição, eu vou ter que disparar, falar para ele chamar esse grupo aqui, né? Ativar, executar uma vez, aí ele é desativado em seguida. Então, ó, botão direito, inserir novo evento embaixo. Vou fazer o seguinte: Ajax, fazer assim, ó, on completed, ou seja, quando completar o que? A minha requisição de cima. Qual foi o nome que eu dei para ela? A tagzinha. Deixa eu arrastar isso para cá. Olha lá, ó. Tag aqui, ó, busca pontos, né? Então, quando for completo o busca pontos, talvez tenha muitos dados, 1000 registros, ele busca e leva um tempo. Então, quando isso aqui terminar, ele vai disparar essa ação. O que essa ação vai fazer? System set group, meu grupo aqui, ó, preenche, né? Então, ele vai ser ativado. Aqui, ó, então ele faz a requisição, ativa o grupo vai percorrer esses dados aqui, montar um array, preencher os TXT e aí ele desativa o grupo novamente. Vamos testar. Não funcionou alguma coisa, ó. Ele não rodou aqui, pessoal. Eu vou vir aqui, ó, pedir para inserir. Cadastrei mais pessoas. Agora eu tô com 6 jogadores aí, né? Já registraram pontuações. Vou atualizar aqui. Não é isso. Vamos ver aqui então o que pode ser. Vou voltar no Construct, vou clicar aqui do lado do Play, ó, Debug Layout. Ele vai me trazer uma telinha embaixo com alguns parâmetros. Então eu vou poder vir aqui em Array, ó. Ele traz todos os componentes, tá? Vou em Array, vou ver aqui os dados, ó, eles estão vindo. Então ele está chamando o meu PHP, está encontrando esses dados, está tendo a ordem certinha. O problema é que na hora que ele está rodando para preencher ponto aqui, ó, que tem 10 na tela, olha lá, o primeiro ele não está setando o texto, tá? TXT ponto, texto 0. Será que eu apontei para o lugar correto? Eu utilizei pontos aqui, ó. Se eu voltar no início, para vocês lembrarem, ó, TXT ponto. E aqui eu trabalhei com pontos. Botão direito, Replace Object. Ponto. Ok. Esse elemento, tinha feito um teste antes de gravar a aula aqui e acabou ficando vagando aqui, né, esse objeto. Enfim, troquei já para ponto. Vou dar play aqui até com o debug, vamos ver. Opa, ele preencheu, né? Só que todos com a mesma informação. Dá uma olhadinha aqui, ó, em ponto. Certinho. É uma pena que ele preencheu todos com o mesmo. Vamos ver o que eu fiz de errado agora. Pessoal, encontrei aqui a falha, ó. Aqui, tô falando assim. Então ele vem, preenche o array. É interessante, eu não comentei, porque já é padrão. O array, se eu clicar nele, ele tem as properties dele, tá? Então, por exemplo, aqui ele está com um tamanho de 10. É exatamente o que eu preciso, ó. São 10 elementos para ele armazenar e preencher. Se eu quisesse fazer um top 10, então eu teria 20 elementos. Eu teria que trocar aqui para 20. Ele é um array unidimensional, que a gente chama. Tá? Se eu quisesse transformar ele em matriz, eu teria que mexer aqui. Daria até para trabalhar com profundidade, que se é uma matriz 3D, eu trabalharia com esse elemento também. Mas isso é o suficiente, ó, 10, vou preencher 10 elementos. Bom, deixa eu voltar lá no código. É o seguinte, eu falo para ele assim, para cada texto na tela, ele vai setar no txt ponto. Então, para cada ponto, né, text box,
ele vai setar o ponto de acordo com o valor do array na posição do ID do texto. Olha só, se eu rodar aqui no modo debug e descer no ponto, ó, vocês vão ver que a primeira caixinha de texto ela tem um ID 0, a próxima ID 1, ID 2 e assim por diante até a última, que é a 9. Então vai de 0 a 9. São 10 elementos, ok? Se eu for lá no construct, aqui eu estou falando para ele buscar no array o text.id. Esse elemento não existe, tá? O que existe aqui, ó, é o nome da minha caixinha texto. Então, por exemplo, txt ponto e ID. Agora sim, fecha parênteses aqui. Ah lá. Vou até rodar no modo debug. Então, tá pronto, pessoal. Tá feito aí o ranking. Agora eu só colocaria aqui um botãozinho no início para ir para o jogo, né? Para começar a jogar. Vou fazer o seguinte, vou dar 2 cliques. Vocês podem pôr como sprite, como text, da forma que quiser, ok? Vou pôr aqui um botão bem simplesinho. Vou chamar aqui de iniciar jogo. Vou lá no código e digo assim, ó, se eu iniciar jogo, quando clicar nele, ou seja, quando ele foi clicado, System, Go to Layout, Game, ok? Só arrastar aqui para organizar melhor. Olha lá, ele começa com o ranking, é interessante escrever aqui em cima, né, ranking. Dou um ok, começa o jogo. E tá lá. Aí, pessoal, é interessante quando morrer ir para uma tela de fim, onde ele vai apresentar os pontos, pedir para a pessoa escrever o nome e gravar no banco de dados, ok? Só está faltando isso. Vamos lá, esse é um pouquinho mais chato. Primeiramente, eu vou lá no meu projeto, vou adicionar um layout novo, que vai ser o fim. Já adicionou um event sheet que eu vou renomear ele. O fim, vou deixar o tamanho igual aos outros, 854 por 480. Aqui eu simplesmente vou colocar um text, onde eu vou mostrar a pontuação da pessoa. Então, ó, já vou lá para o event sheet, system on start of layout. O que eu vou fazer? Faltou dar um nome, né? Deixa eu colocar aqui, ó, placar final. Vou voltar lá para os códigos. Ao startar o layout, o meu placar final vai setar o texto, ó, set text. Para qual texto? Entre aspas, pontos, fecho aspas, e comercial, que é a concatenação aqui no construct, a minha variável global, pontos, ok? Lembrando que aqui no game, ó, se eu for no código, existe a variável global que armazena os pontos, ok? Por isso que eu estou apresentando ela aqui. Com isso, o fim aqui já vai apresentar assim, pontos, a pontuação que o cara fez. Bom, além disso, pessoal, eu preciso colocar aqui, ó, aqui de formulário, o text box, que é para o cara digitar o nome. Vou colocar também um botãozinho para gravar o nome dele e essa pontuação, tá? Aqui eu vou colocar uma informação para ele. Digitar um nick. Vou dar nome aqui para essa caixinha. Nick. Botãozinho
Então, vamos colocar uns nomes melhores. PTN, ok. TXT, que é um text box. Nick, isso daqui, que vai ser uma label. Se bem que eu não vou trabalhar com ela, tá? Então eu só dei nome aqui, TXT Nick, PTN, ok. Aqui vai vir escrito pontos. Vamos fazer um teste, pessoal, aqui no game, ó. Se o personagem trombar nele, por enquanto não está fazendo nada, eu tenho que destruir ele. Então olha só, vou lá pro código, fazer assim, adicionar evento, quando o player, nosso personagem principal, colidir com outro objeto. Qual objeto? O inimigo, olha lá, ó. Player, quando colidir com o inimigo, eu vou adicionar uma ação. Eu já tinha feito aqui em cima, eu vou apagar. Tinha feito até o contrário, né? Qual ação? O nosso player será destruído. Então eu busco aqui assim por destroy. Olha lá. Então, colidiu, destruiu o player. Eu vou fazer outro evento assim, ó, quando o player on destroyed, ou seja, ele foi destruído. Então, quando o player foi destruído, eu vou em system, go to layout, fim. Ok. Se eu voltar lá do início, tenho lá o placar, o ranking, né? Aqui eu tenho o game, se trombar em mim, veio para o final, pontos, 9 pontos. Aqui eu vou colocar meu nick e gravar, certo? Ele vai ter que gravar essa pontuação do banco de dados. Vamos lá. Aqui no construct, interessante aqui, deixa eu só mudar um negocinho aqui no fim. Em vez de nick eu vou por assim, ó. Escreva seu nick. E aqui o text onde é ok, gravar pontuação. Ok. Pessoal, então olha só, aqui no código, para eu poder mandar essa informação para o banco e gravar, tem que fazer assim. Vamos verificar quando ele clica no botão. Então aqui, ó, BTN ok. Se ele clicar, então, quando clicou no botão, eu vou chamar o Ajax. Dessa vez eu não vou fazer uma requisição, tá? Eu vou fazer um post to URL. O que isso faz? Ó, envia dados para uma URL e vai esperar uma resposta do servidor. Então, ó, post to URL, qual vai ser a tag? Vou chamar aqui de grava pontos. Qual vai ser o endereço que ele vai chamar? A gente ainda não fez essa página, tá? Mas eu já adianto que ela vai ser bem parecida com essa daqui, ó. A diferença é que ela vai ser assim, ó. Em vez de busca pontos, eu vou chamar ela de grava pontos. Quais dados ele vai estar gravando aqui em data? É importante que tem sim, várias maneiras de se trabalhar, tá? Tem aqui, eu posso passar por data, e os pontos vão escondidos, o nome também, por post, né? Mas eu não vou entrar no mérito disso aqui ainda. Vocês teriam que aprender get and post, nós vamos ver isso na parte de web. Então, vamos só passar as informações assim que é mais fácil, ó. Eu vou chamar grava pontos, e aqui na frente mesmo eu já vou estar passando essas informações do nome e da pontuação. Como faz? Só fazer assim, ó, ainda dentro das aspas, põe interrogação, uma variável aqui, ó, nome igual. Aí entra o e-comercial, que é para concatenar, ó. Como chama a caixinha ali que ele vai preencher? TXT nick, né? Tá. Além disso, do TXT nick, eu preciso falar assim que eu quero pegar
o texto dessa caixinha que ele digitar. Então, ó, a minha variável nome vai com o texto da caixinha que ele digitou. Além disso, eu preciso passar a pontuação também. Então, eu faço aqui comercial, entre aspas, outro e comercial, score, igual, fecho aspas, concatena aqui no construct, né, e comercial novamente, a pontuação dele, no caso é pontos. Então, pessoal, olha só, vou chamar o grava pontos e vou passar um nome para ele, que vai ser o texto que ele digitou no nick, e vou passar um score. Não, vamos chamar esse aqui melhor, né? Vamos dar o nome de pontos. Vai ser igual a variável pontos, que já tem essa pontuação dele. Data eu vou deixar assim, post também, não vou mudar nada. Isso aqui ele já vai mandar o nome e a pontuação do cara lá para a página. Ela vai se virar para gravar isso daí, ok? É interessante fazer mais uma verificação aqui, ó. Seleciono o Ajax. Uncompleted. Uncompleted quem? Uncompleted. Eu dei o nome dele. A tag aqui, ó. Grava pontos. Então terminou o grava pontos. System. Go to layout, início. Tá? Só isso, pessoal. É bem simples, né? Aqui é um pouco confuso porque ainda não tem essa noção aqui das questões de parte de web, mas vai na fé que funciona. Pessoal, olha só. Vamos voltar lá para o nosso editor, né, de código. Vamos criar um novo arquivo, já está criado aqui para mim. Vou fazer outro arquivo PHP, deixa eu já salvar. Esse vai ser o grava pontos.php. O que ele vai ter de texto? O que isso faz? Ó, eu inicio o PHP. Aqui eu tenho duas variáveis, né? Mesmo esquema da outra página, faz a conexão no banco. Seleciono o banco de dados do game, que é o que eu criei. Verifico se existe, ó, i7, se existe essa variável nome e a variável pontos que eu estou passando do construct, né? Se eu for lá no construct, estou mandando nome e pontos. Então, ó, se existir os dois, ele vai fazer esse trecho do código. O que isso faz? Armazena o nome aqui em nome e armazena pontos em pontos. Por que eu não jogo isso direto aqui? Só para evitar, pessoal, isso aqui é por precaução do cara tentar um SQL inject, que é mandar alguns códigos maliciosos para o banco de dados nosso. Então eu removo isso. Um pouquinho de segurança, né, pelo menos. Já não estou fazendo um token, alguma coisa assim para ter uma segurança maior. Mas isso aqui já quebra o galho. E aí, nessa linha, o que eu faço? Ó, insira dentro de pontos, nesses campos nome e ponto, é o que eu tenho lá no meu banco de dados. Ó. Nome e ponto, ID alto incremento, ele vai gerar sozinho. Então, insira aqui dentro os valores. Nome e pontos. Ok? Eu posso até... Poderia fazer uma verificação se isso está mesmo acontecendo, mas aqui não vai fazer muita diferença, que nós nem vamos ver essa página. Aqui, ó, manda ele fechar a conexão que foi feita aqui em cima e está encerrado, tá? Vamos fazer um teste. Aqui eu tenho 6 pessoas cadastradas, eu vou apagar algumas, deixar só 4. Vou apagar mais uma. Ah lá, eu tenho 4 agora. Se eu for lá no construct, início, play, como já vai ter text escrito, poderia até apagar. O que acontece? Então, pessoal, vou lá no construct, início, do play. Ele traz lá os 4 primeiros, dou OK. Vamos lá.
ver se está funcionando o trem. Pontos, 10. Nick. Eric, gravar pontuação. Opa. Vamos ver se ele fez alguma coisa. Opa, cliquei 2 vezes, ele mandou o Eric pra cá, né? Só faltou ele jogar pro início. Eu vou apagar uma aqui, eu acabei clicando 2 vezes. Então eu vou lá no Construct dar uma olhada no que aconteceu. Aqui no código do fim. Dá um clique, ele manda os dados. Quando grava pontos. Tá certo? Foi completado. Go to início. Vamos mudar isso aqui, pessoal. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos simplesmente mandar os dados. Dou um wait aqui de 0,1 segundo. Não vai ter falha. São poucas informações. O banco não leva tudo isso de tempo, tá? E aí eu em seguida eu vou pro início. Vamos tentar novamente. Ó, já trouxe o Eric aqui. Fazer mais do que 10 pontos para entrar lá no ranking. 11. Eric. Ok. Só para diferenciar, grava a pontuação. Deu tempinho, jogou para o início. Olha lá, ó. Eric, ok. 11 pontos. Se eu verificar no banco, tá lá, certo? E assim por diante. Clicou em OK e começa novamente. E assim vai. Então é isso, pessoal. Não é tão simples. Eu tentei simplificar o máximo que deu. Inclusive tem coisa errada aqui, ó. É importante aqui no game, na programação do game, on start of layout, eu pegar a variável pontos, setar o valor dela para 0. Mas eu tô vendo aqui esse x, nem usei, né? Criei ele dentro do início. Bom, vamos apagar. Isso, agora o negócio fica mais completinho. Agora sim, pessoal, se eu der play aqui, for jogar, vamos ver se ele está limpando a variável. Se eu iniciar novamente, pontos veio zerado, certinho, funcionando. Ok? Qualquer dúvida, podem postar comentário, mandar e-mail, e eu dou a mão para vocês. Tchau, tchau, abraço.